então, para continuar esse bate-papo, eu tenho uma outra pergunta, mais 2 perguntas que eu vou fazer numa só, para outras pessoas aqui desse time. O que que eu gostaria que agora a gente pudesse conversar, deixa eu vou olhar aqui a minha colinha, quais comportamentos da gestão que se consideram ser os mais preocupantes, que podem impactar negativamente na concretização da direção da empresa, e quais comportamentos da gestão que podem impactar positivamente na concretização da direção estratégica da organização? Para essas perguntas, eu gostaria de escutar um pouco agora a Mirielle. Muito bem, é uma boa pergunta. Quando nós trabalhamos com as organizações, a gente sempre pede quais são as maiores dificuldades que se encontram nas organizações. E no top 3 das respostas, a comunicação. Eu nunca fiz uma pergunta dentro de uma organização que a comunicação não estivesse no top 3. A comunicação, ela tem muitos desafios. A comunicação, ela não é complicada, mas ela tem uma complexidade. Quando a gente pensa em direcionadores estratégicos, eu sempre digo que os gestores precisam pensar que eles participam de fóruns que as equipes não estão participando. Então, muitas vezes, claro, a gente sempre diz, para a gestão precisa estar claro o direcionador estratégico, mas quando está claro para eles, eles precisam entender que eles precisam desdobrar isso para a equipe com uma comunicação clara. E para eles, muitas vezes, a direção está muito óbvia, porque eles discutiram em muitos fóruns, mas para as equipes não. Então, não ajuda quando o gestor não tem a clareza de trazer esse direcionador estratégico desdobrado, para que a equipe entenda o que que é isso na prática, para que possa se transformar em comportamentos, e não deixa com que a equipe traga também o que eles pensam sobre esse direcionador estratégico. Então, eu penso que esse comportamento impacta muito negativamente quando os gestores acreditam que o direcionador já é óbvio. E o direcionador não é óbvio. Ele precisa ser discutido, ele precisa ser aprofundado. Nós precisamos entender o que que é isso na prática. Então, em contrapartida, o que que traria uma forma muito positiva, né? Nós conseguirmos ter mais fóruns para conversar sobre isso, fazer um processo de validação de como fica isso para as pessoas, como o direcionador estratégico bate para as pessoas, e o quanto isso para elas validarem, o quanto isso em cada área, né, elas entendem que podem, estruturar em cada área, o quanto isso ficou desdobrado para elas e elas entendem na prática que tipo de comportamento elas precisam, executar. Eu falo muito dentro do processo de comunicação que nós precisamos fazer vários check-ins com as equipes nos assuntos, né. O que que por que check-in? Como ficou esse direcionador estratégico a nível de sentimento? Nós precisamos trazer a emoção da equipe, né, porque muitas vezes o gestor não pergunta como isso ficou a nível emocional. E muitas vezes a gente vê que é no nível emocional que as pessoas deixam de trabalhar o direcionador estratégico, porque aquilo não fez sentido, porque aquilo não se conectou com o que essas pessoas pensavam, e aí as pessoas acabam não, se comportando na maneira como poderiam. E quando os gestores fazem essa prática, eu acompanhei já vários gestores fazendo essa prática, eles se surpreendem. Porque eles conseguem escutar a equipe. Então a escuta, ela é muito poderosa. Um gestor precisa estar próximo, um gestor precisa entender o que a equipe está pensando. Eu sempre uso uma frase dentro dos cursos de comunicação e no interações colaborativas, na formação em gestão contemporânea, que eu sempre digo: "Orai e vigiai os teus pensamentos", né, porque os pensamentos vão gerar sentimentos e os sentimentos vão gerar ações. E os gestores precisam saber o que a equipe pensa sobre o direcionador estratégico, como eles estão pensando, consequentemente, como eles estão se sentindo e se as ações que eles estão fazendo estão claras. Eu penso que quando esse conjunto fica evidente para o gestor e para a equipe, a gente tem um sucesso muito grande na aplicação do direcionador estratégico. Então, o que tu trouxesse aqui, Mirelle, é que a comunicação,
o conjunto do que forma a comunicação, né? Tu trouxeste vários elementos importantes aqui que precisam ser cuidados, né, e observados. E que a comunicação, então, ela pode se transformar em comportamentos que vão impactar positivamente ou não, dependendo como ela é estruturada, pensando Exatamente. no comunicar os elementos estratégicos da direção. Exatamente. E eu gosto também de fazer uma pergunta quando eu estou trabalhando com as lideranças: quem foram os líderes que mais te inspiraram na vida? E por quais comportamentos? A maioria, essa pergunta, a maioria dos gestores, eu até hoje não tive, pouquíssimas pessoas que responderam mais do que 4. A maioria responde uma pessoa ou 2 pessoas que foram inspiradoras. E aí eu pergunto quais eram os comportamentos desses gestores que fizeram eles serem tão inspiradores para vocês. E a maioria das pessoas dizem: comunicação clara, se interessava verdadeiramente pelo que eu pensava, me dava espaço para que eu pudesse trazer os meus pensamentos sem julgamento, cocriava comigo, né, fazia uma cocriação e se importava verdadeiramente com o meu desenvolvimento. Isso é, as respostas que mais aparecem. Então, a clareza de comunicação sempre faz com que as pessoas se sintam inspiradas, né? Então, consequentemente, vão ficar inspiradas também com a direção estratégica. Lia, gostaria de te escutar um pouco também com relação a essas 2 questões. Ouvindo a Mirielle também, fiquei aqui me lembrando, né, de alguns temas que a gente vê muito em sala de aula. Mas eu diria eu elencaria alguns comportamentos que da liderança, que eu vou falar para o lado positivo e, consequentemente, o negativo disso é bastante preocupante. Mas o primeiro ponto é, a partir do momento que a liderança compreende esses direcionadores estratégicos, é conseguir desdobrar isso ao construir o seu time, né, ao compor a sua equipe. É escolher pessoas que sejam diversas e complementares e que de fato atendam à necessidade daquele sistema, né. E que não simplesmente sejam a sua semelhança, o seu espelho e semelhança. Porque, talvez até seja mais fácil lidar quando é muito parecido, mas não necessariamente atende aos requisitos e às necessidades da área, da empresa, desse sistema, né. Então o primeiro ponto talvez seja esse. O segundo ponto que eu incluiria tem muito a ver com a questão de se interessar por gente. Se interessar por gente, porque hoje, quando a gente fala de engajamento, a gente precisa que essa liderança conheça o seu time, conheça inspirações, conheça desejos, interesses, né. Quem são essas pessoas? O que de fato faz ela se sentir realizada no dia a dia, né. Até porque quando a gente fala de engajamento, de motivação hoje, a gente está falando de elementos diferentes. Não é o que motiva um que necessariamente motiva um ou outro, né. Então não é uma única política ou uma única prática, um único ritual que vai atender a todas as necessidades. Essa liderança ela precisa estar preparada para customizar essas ações, essas conversas no dia a dia, de acordo com a linguagem, com o entendimento, com a compreensão de cada um do seu time, né, que pode ser bastante diverso. E quanto mais diverso for, maior o potencial de criatividade, de inovação desse time. Por fim, Miriam, acho que eu traria a questão do comportamento do gestor em construir pontes, né. Uma vez que eu tenho clareza da necessidade desse sistema, dessa área, e também conheço as pessoas que estão nesse time, o papel do gestor é construir uma ponte entre esses universos, né. Eh, e isso fica mais fácil à medida que esses 2 elementos base estão construídos de uma forma sólida, né. Quanto mais clareza ele tem, mais ele conhece o seu time, mais ele consegue construir conexão entre esses elos, né. E consequentemente, o contrário disso seria preocupante, né. Então um gestor que preza ali pelo comando e controle, pela distância do seu time, vão ser comportamentos extremamente preocupantes, que provavelmente não vão ajudá-lo na concretização dessa direção. Então, gestores e gestoras que ainda não têm habilidade suficiente de estruturar bem uma equipe, que ainda não contém habilidades suficientes para conhecer bem o seu time e construir pontes com essas pessoas, esses comportamentos são comportamentos que podem ser negativos para a concretização da direção. Exato.
E o contrário é toda a positividade que isso traz nessa concretização. Perfeito. Patrick, gostaria de te escutar também. Na linha do que a Mirielle e a Lia vieram trazendo e a gente veio fazendo essa caminhada, e o principal comportamento que pode impactar negativamente é considerar que o time é apenas um todo e não várias pessoas individuais, usando a expressão que a gente costuma falar muito, cada uma com seu YouTube pessoal, cada um com a sua história, com as suas necessidades, e que para desenvolver elas ou para comunicar uma estratégia basta eu chamar todos e comunicar. Então, fazer tudo em grupo e não reconhecer que precisamos de momentos individuais. Então, no momento que eu reconheço que cada um tem sua individualidade na capacidade de execução de uma atividade, na história que ela traz, no desafio que ela vai ter, na dificuldade que ela tem, e fazer o desenvolvimento um a um. Então, se eu tenho uma equipe com 10 pessoas, são 10 indivíduos separados que eu preciso tratar. Se eu preciso fazer um reconhecimento de ações que foram positivas, é um a um que eu preciso reconhecer na exata medida do que aquela pessoa fez. Se alguém apresentou um comportamento, é aquela pessoa naquele comportamento. Então, para mim, o principal comportamento que pode impactar negativamente como positivamente, negativamente é considerar que é sempre um grupo. E positivamente é conseguir ter o olhar individual, tanto no conhecer, mas também no agir no dia a dia. É também considerar que, se for necessário, a gente precisa fazer essas abordagens individuais, fazer as checagens, né? O quanto aquela direção estratégica está claro para todos Para e cada um. todas, né? Para cada um. Para cada um. Ótimo.